Minha diretoria, torcedor vascaíno, baixa o futebol aqui no primeiro link da descrição, então no QR Code aqui, ou aqui, eu nunca sei onde é que tá, porque pelo jeito, vascaíno, você vai ter um ano dramático, mas tá pintando uma carinha aí de que as coisas vão adiantar, hein? Porque já chegou o pessoal da 777 para fazer o tal do investimento no Vasco, o time é vice-líder da Série B, o Vascão tá absolutamente tomado pela expectativa, né? A torcida do Vasco tá comprando barulho incrivelmente, como sempre. E o Vasco viveu hoje, em São Januário, uma daquelas noites em que vale a pena você ser torcedor de um clube de futebol. Você vai falar, pô, Rica, mas o Vasco bateu o Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, o Vasco bateu o Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas lembre-se você que talvez a maior emoção que um torcedor do Fluminense tenha tido na vida dele foi num Campeonato Carioca. Talvez a maior emoção que um corintiano tenha vivido na vida dele foi numa final de Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Então, tem momentos, tem coisas no futebol que ela sai um pouquinho do óbvio, do justificável. E é claro que o Vasco não é um clube, muito menos torcedor do Vasco, é um torcedor que vai considerar esse um dos grandes dias da vida dele, óbvio que não. Mas hoje, neste momento em que atravessa o Vasco, turbulento há tantos anos, o que você está vendo em São Januário é o que você está vendo no Vascaíno no bar, o que você está vendo no Vascaíno na internet, o que você está vendo no Vascaíno na padaria, que é o seguinte, que é o cara falar assim, ó, então, sabe tudo aquilo que você passou? Talvez acabe. O talvez acabe com o investimento, etc, com a SAF. O talvez é suficiente para levar de volta o Botafoguense, o Cruzeirense e o Vascaíno para o estádio. E se você não entendeu qual é o recado, aí eu não posso te ajudar. Mas o recado é muito simples. O futebol ele vive de expectativa, perspectiva. Esperar o grande jogo é mais importante do que o jogo. Né? O dia seguinte do jogo é mais importante do que o jogo. O jogo ele dura 90 minutos e a semana do futebol ela é totalmente preenchida, com notícia, comentário, tiração de sarro, expectativa, etc. Quando o torcedor tem o que esperar, quando o torcedor acredita que alguma coisa vai acontecer e que ele pode viver um grande momento, esse cara se pega naquilo. Quando não, ele começa a largar. E estava acontecendo isso, lamentavelmente, e com todo o motivo do mundo. Eu estava vendo um monte de vascaíno começar a entrar naquela de, porra, não dá, não é possível. Aquilo que os botafoguenses já entraram há muitos anos, aquela onda de, não vai melhorar, não tem como. Porra. O cara assiste lá a eleição do clube dele, ele fala, pô, vai entrar tal candidato, talvez melhor. Aí a eleição é anulada, aí o outro, não. Olha, eu sinceramente, assim, eu acho que o torcedor vascaíno é um dos mais heróicos do Brasil nos últimos anos. Embora, por exemplo, eu acho foda a torcida do Galo ser o que ela é com 40 anos em busca de um título. Acho foda a torcida do Fluminense que foi até a Série C, tá lá firme e tal. Do Botafogo, porra, pra caralho. Mas assim, o Vasco é um pouco mais recente, o Vasco é um time que tem mais títulos recentes, entre aspas, né, do que o Botafogo, por exemplo. Mas o cenário do Vasco era de autodestruição, assim, em sequência. É uma eleição atrás da outra que você olha e fala assim, vai melhorar, não, piora. E as coisas vão piorando, e a dívida piorando, e o time, sabe assim, São Januário, por mais que seja o caldeirão do Vasco, o estádio do Vasco, você vê um ambiente ali de, porra, não tem, eu sei que se eu subir aqui é pra subir só, entendeu? E do ano que vem eu vou lutar pra não cair. E isso mata um torcedor. Quando você dá pro torcedor vascaíno, o que tá dando pro Botafoguense, o que tá dando pro Cruzeirense, que é assim, ó, eu não vou te subir de divisão, eu vou te devolver pro teu patamar. Essa é a promessa. Talvez alguns demorem 5 anos, talvez alguns não consigam, talvez todos consigam de imediato. Eu torço absurdamente em 2022 para Vasco, Botafogo e Cruzeiro. São os 3 times que depois do meu São Paulo, claro, eu tô torcendo pra caralho, porque precisa dar certo esse negócio de SAF, dos clubes terem dono, de ter a sua organização. Por quê? Porque olha São Januário hoje. Cara, nada muda o fato de ser Vasco e Brusque na Série B. E o estádio estava completamente tomado, num clima de decisão, num clima de, porra, hoje vocês não vão perder nem fudendo. Entendeu? E você olhava aquilo e falava assim, cara, não é possível. A torcida do Vasco tá eufórica com esse jogo. Não é o jogo. Não é isso que ela tá indo lá mostrar. A impressão que me dá é que o vascaíno tá dizendo o seguinte, eu vou voltar pra cá agora, pra não voltar quando tiver tudo em alta, porque senão eu vou ser modinha. Então eu vou voltar agora. E pra mostrar pra esses caras que estão vindo comprar o Vasco o seguinte, vocês estão ouvindo falar do Vasco? Eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão aqui no Brasil, eu vou mostrar pra vocês o que é o Vasco. E tá funcionando. Porque, porra, tá funcionando em campo. Eu não vou entrar muito nos méritos táticos, técnicos. Claro, vou fazer um grande elogio ao Nenê, que marcou os 2 gols, quase fazendo 41 anos no mês que vem. E continua sendo um jogadoraço. Gostei muito... Ah, não vou fazer outro vídeo, foda-se. Vou interromper. Alô?
Fala, meu capitão. Manda subir, irmão, obrigado. É aquela comidinha, né? Mas enfim, o ambiente todo, o time, o Getúlio entrou muito bem, o Peck jogou muito bem e tal, mas não é esse o meu ponto, entendeu? O grande ponto de hoje pro Vascaíno, o grande ponto da noite de hoje, é que mais uma vez o Vascaíno teve prazer em ir a São Januário. E isso não diz respeito ao time que está em campo. Compreende como tem muito mais em torno? Como é muito mais importante do que uma linha de 4 ou vai jogar esse ou aquele? O Vascaíno não foi lá ver Vasco e Brusque. Ele foi apoiar o Vasco, ele foi dizer pro Vasco o seguinte: se você está disposto a se reerguer, eu tô aqui. Se você quiser me devolver aquilo que eu sempre fui, eu tô aqui para comprar de novo, porque eu não vou largar. Então, essa demonstração que o Botafoguense tem dado, que o Cruzeirense tem dado e o Vascaíno tem dado, ela é absurdamente importante para que os investidores entendam, para que os jogadores entendam. Porque você imagina um garoto lá que está lá no Vasco há 3 anos, 4 anos, esse menino, ele olha em torno, ele olha pro Vasco, ele não sabe o que é o Vasco. Ele ouviu falar, mas ele não tem noção do que é realmente o Vasco. E aí agora esse menino tá começando a olhar e falar: caralho, mas de onde é que tá acontecendo aqui? Não é o jogo, não é você, não é a Série B, não é a classificação. É pelo Vasco. E isso transforma o ambiente, transforma a vitória numa grande vitória, transforma uma noite comum, onde o Vasco não fez mais do que a sua obrigação, numa noite que o torcedor vascaíno saiu de São Januário de alma lavada. E não tem nada a ver com os 2 gols do Nenê. Tem tudo a ver com o vascaíno olhar em reencontrar o amigo vascaíno na arquibancada, reencontrar aquele estádio cheio, ver aquilo e falar assim: peraí, dessa vez estão me dizendo que as coisas vão mudar. E dessa vez pode ser que mude mesmo. Dessa vez não é um político falando merda. Dessa vez é uma empresa botando dinheiro e tal. Esse cara me prometeu, e eu até achei errado ele prometer, que o ano que vem eu vou ter o mesmo investimento do Flamengo. Porra, irmão. O Vascaíno tá pisando no céu, tá pisando na nuvem, tem que pisar mesmo. Futebol é isso aí. É a expectativa de um grande recomeço, de dias melhores, e hoje São Januário foi absolutamente impactante. Para quem assistiu o jogo neutro, como eu, que não sou vascaíno, em determinado momento do jogo você se via torcendo pro Vasco. Você fala assim: essas pessoas não merecem, o Vasco tem que ganhar o jogo hoje. Essas pessoas não merecem outra coisa que não seja eu sair daqui comemorando, né? Pela demonstração de amor, por tudo que aconteceu no entorno do jogo. Então, Vasco e Brusque, para mim, quase não me faz diferença comentar esse jogo. Mas o vascaíno em São Januário hoje, isso faz toda a diferença pro futebol, pro Vasco, pro futuro do futebol brasileiro, pra SAFs e pra porra toda. Nós precisamos do Vasco de volta. Todos nós. O Flamengo, o São Paulo, o comentarista, todos nós precisamos do Vasco de volta. Que assim seja.